Venho aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre o acidente de trajeto. Como todos sabem, na nova reforma previdenciária, o acidente de trajeto passou a não existir mais. O que é o acidente de trajeto? O acidente in itinere. Quando você sai da sua casa e vai para o trabalho, e nesse caminho acontece um acidente que lesiona você para o trabalho. Esse tempo entre a hora que você sai da sua casa e o trajeto que você leva para ir ao trabalho é conhecido como acidente de trajeto ou acidente in itinere. A irrelevância desse acidente é que do momento que você sai da sua casa ao momento que você chega ao trabalho, esse período de deslocamento era considerado tempo à disposição da empresa. É óbvio que se você sai do trabalho, vai para a padaria, tomava um café e depois ia para o trabalho, esse saída do trabalho, parada na padaria, esse trajeto, se você sofresse um acidente, não era considerado acidente de trajeto, mas da padaria até a empresa era considerado acidente de trajeto. O problema é que esse acidente não existe mais. Então, como fica o trabalhador? Hoje o acidente de trajeto é considerado apenas um benefício previdenciário e as empresas não precisam mais emitir a CAT, porque essa modalidade de acidente deixou de existir. Agora, se o trabalhador sofre um acidente no horário de almoço, isso é considerado acidente de trabalho? Deixando um pouquinho mais claro, quando o trabalhador se desloca pela manhã da empresa para o trabalho e nesse período sofre um acidente, não é mais acidente de trajeto. Porém, naquela hora em que o trabalhador sai da empresa, vai até a sua residência almoçar, ou sai da empresa, vai até o banco, sai da empresa, vai até o shopping, e nesse período, nesse momento, sofre um acidente, qual acidente é considerado? Qual modalidade de acidente é considerado? Aí não é acidente nem de trajeto, é acidente de trabalho. É acidente de trabalho típico, B91. Por quê? Porque esse período do almoço, esse período é tempo à disposição do empregador. Tanto assim que o empregador pode requisitar o serviço do trabalhador neste horário. O trabalhador não pode, deu meio-dia, sair para almoçar se o empregador requisitar o trabalho dele. Ele falou: você não vai sair para almoçar agora, você vai ficar, vai terminar o serviço e depois de terminar o trabalho, depois de terminar a função, você pode sair para almoçar, não tem problema nenhum. Essa delimitação que nós temos de que o almoço tem que ser da meio-dia a 1, da meio-dia às 2, isso daí é uma questão cultural. Mas o que interessa para a legislação é que para cada trabalho de 8 horas você tenha 1 hora de descanso. Essa hora de descanso necessariamente não precisa ser meio-dia. Pode ser 1 hora da tarde, pode ser 2. Depende da organização do empregador. Mas se você sofrer um acidente neste período de trabalho, é acidente de trabalho típico. Digo isso porque outro dia eu estava no Fórum Trabalhista e eu vi uma das empresas a quem eu presto assessoria, um trabalhador uniformizado, brincando de andar com uma roda só com a moto no horário de almoço. Ele teria ido ao banco, a Caixa Econômica que é do lado do fórum,
e na saída ele brincou com a moto, levantou a moto, ficou com uma roda só com a moto, com o uniforme da empresa. Se ele cai com a moto, o que acontece? Acidente de trabalho típico. Ah, mas a empresa não teve culpa. Tempo à disposição da empresa. Uma vez eu fui prestar uma assessoria numa empresa que tinha muito acidente de trabalho, aqui em Minas, região de Extrema. E ao chegar lá, eu verifiquei que a empresa era perto da rodovia. 80% dos acidentes, 89% dos acidentes que aconteciam nessa empresa eram atropelamentos. Por quê? Os trabalhadores no horário de almoço saíam para almoçar na sua residência e eram atropelados porque não tinha ponte, não tinha passarela para os trabalhadores atravessarem, se aventuravam na rodovia. Eu dei 3 soluções para a empresa: construir um refeitório, criar um grêmio ou construir uma passarela para que os trabalhadores atravessassem a rua. Todas elas têm custo para a empresa? Sem dúvida. Todas as soluções vai ter algum custo para a empresa, mas o custo maior é a vida do trabalhador. Se um trabalhador morre por um acidente de trabalho, a indenização desse acidente custará muito mais ao empregador e muito mais à sociedade. Então vamos prestar aí atenção nessas diferenças de acidente de trajeto para acidente de trabalho típico, ok? Lembrando que não é porque não existe mais o acidente de trajeto que as empresas estão protegidas agora. Porque se você, empregador, fornecer transporte para o trabalhador se dirigir ao trabalho, como ônibus, van, e lá esse trabalhador sofre um acidente, mesmo que esse acidente seja de trajeto, é acidente de trabalho, porque o transporte foi fornecido pelo senhor empregador. Ok? Então, prestem bem atenção nisso. Vamos nos proteger, tanto empregadores como trabalhadores, porque a responsabilidade civil por acidente de trabalho continua sendo um grande problema na vida dos empregadores. Como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir.